O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Templo Bandista Paz José Cambinda para mais um encontro virtual nesta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, e a Maria, nossa Mãe querida e misericordiosa, por todas as bênçãos, que com certeza são infinitamente maiores do que os desafios da vida. Agradecendo também aos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos orientando a cada passo e nos inspirando a sermos melhores a cada dia. Que nossos corações e mentes estejam abertos para aproveitarmos o máximo possível mais essa oportunidade de esclarecimento e aprendizagem. Que assim seja. A seguir, faremos a leitura de uma página para nossa reflexão, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou a sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco das atividades humanas, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos, reúne-os periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Nesta noite, iremos receber o nosso irmão Márlio Lhanha, do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, situado no bairro Leblon, no Rio de Janeiro, com o tema Bem-aventurados os aflitos. Aos irmãos do Templo Bandista Paz José Cambinda, a minha saudação. É um prazer, uma honra estarmos aqui juntos para pensarmos o que a doutrina espírita tem a nos oferecer nessa nossa jornada em direção à felicidade para a qual fomos criados, mas que ainda não é uma realidade em nossas vidas. Eu escolhi
para a gente refletir no dia, noite de hoje, um tema que sempre me atraiu muito. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus fala, e eu vou me permitir ler aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, fica parecendo um paradoxo. Como pode ser bem-aventurados, porque na realidade bem-aventurados quer dizer felizes, aqueles que estão em algum tipo de sofrimento, aqueles que estão chorando. Parece uma contradição, uma informação paradoxal. Mas vamos então pensar juntos o mundo em que a gente vive. Nós vivemos num planeta denominado planeta de provas e expiações. Planeta de provas, todos os planetas, todos os mundos são. Porque até chegarmos ao topo da nossa evolução, que seria lá na perfeição, onde atingiríamos o máximo de nossas capacidades intelectuais e morais, até lá nós estaremos sempre sujeitos a desafios evolutivos. Essas são as provas, como se fossem séries escolares. Cada série tem o seu conjunto de desafios. À medida que o aluno vai superando um desafio, ele vai passando para desafios seguintes, que serão sempre mais complexos. Isso é parte do processo evolutivo. Mas nós temos as expiações. O que é a expiação? A expiação é sofrer as consequências daqueles desafios, daquelas provas que nós tínhamos condições de passarmos por elas e que, por algum desvio da nossa conduta, das nossas escolhas, nós optamos, escolhemos deixá-las de lado ou fazê-las, ou não fazê-las, melhor dizendo. Como se fosse, comparando com séries escolares, um aluno que tem a oportunidade de estudar a matéria, que não estuda, quando chega na prova final, ele é reprovado e ele tem que repetir aquela matéria, fica em dependência. E isso é um sofrimento. O sofrimento, ele vem da necessidade do espírito refazer aquilo que ele teve a oportunidade de fazer e, por um desvio de conduta da sua escolha, ele não fez. Então o sofrimento é opcional. Por isso eu gosto de separar, e não é uma questão apenas semântica, dor de sofrimento. Dor faz parte do processo evolutivo. Quando nós vamos lá ver a finalidade de uma encarnação, ela é evoluir. Evoluir dói. Porque evoluir é o que é? Superar limitações. As nossas limitações é que nos impedem de atingir patamares mais elevados. Cada encarnação é um conjunto de desafios de superação de limitações. E isso necessariamente dói. A gente pode comparar com um atleta de ponta. Se ele quer subir no pódio, se ele quer ganhar a medalha, se ele quer vencer a competição, ele tem que estar permanente se desafiando. E ele vai permanentemente conviver com a dor. Olha para uma bailarina dessas que alcançaram um grande estrelato. Olha para os pés de uma bailarina. Outro dia eu vi uma foto na internet, todos feridos. Ela tem que conviver com a dor, não tem unha pintada de francesinha, não. É o tempo todo buscando se superar. Então, a dor faz parte do processo de evolução. O sofrimento não, ainda que o sofrimento também doa. Então, conviver com o sofrimento é inerente àqueles que estão encarnados na Terra. Porque é um planeta de provas e expiações, como eu já havia dito. E toda expiação é uma repetição de tarefa. Toda repetição de tarefa, ela vem com um conjunto de dores, que nós vamos chamar de sofrimento. E aí tem um autor que eu gosto muito, Paulo Alves Godoy. Ele não é muito conhecido, ele era da Federação Espírita de São Paulo, já desencarnado, e escreveu encarnado vários livros, 2 ou 3 livros, com relação às suas observações sobre o Evangelho. E ele fala uma coisa muito interessante, que sempre me chamou muita atenção. Ele diz que existem 2 tipos de sofrimento. O sofrimento débito e o sofrimento crédito.
E ele define: o sofrimento débito é aquele em que o espírito está passando pelo processo expiatório e repete as mesmas experiências que o levaram a passar por aquele processo. Portanto, ele continua num ciclo vicioso, numa repetição das escolhas que ele fez equivocadamente. E tem o sofrimento débito, é aquele que o espírito está, o sofrimento crédito, que é aquele que o espírito está encarnado na Terra, toma consciência de que foram as suas escolhas e nada mais que o colocaram na situação atual e se dispõe a refazer essas experiências. Assume a responsabilidade e se dispõe ao esforço necessário para a reparação, ou seja, se arrepende, vai ao esforço necessário para a reparação, para a posterior libertação. Vamos chamar assim, se fosse uma série escolar, para poder passar para a série seguinte. E esse é o considerado, na interpretação do autor Paulo Alves Godoy, como o sofrimento crédito. E é exatamente esse tipo de sofrimento que Jesus elogia, que Jesus fala: bem-aventurados aqueles que sofrem, sabendo que a causa do seu sofrimento está no seu modelo comportamental, está nas suas escolhas. Então não há responsabilidade de ninguém. A partir do momento em que eu assumo a responsabilidade das minhas escolhas, por ter usado valores equivocados, eu me predisponho a uma reformulação dessas escolhas através da escolha de outros valores. Eu gosto muito do termo escolhas, porque escolha é a única coisa que a gente é obrigado a fazer na vida. Até quando a gente não está escolhendo, já escolheu não escolher. E toda escolha implica numa renúncia, deixar algo para trás, e implica numa evolução, numa consequência, não necessariamente uma evolução, numa consequência. E o que nós usamos para fazermos escolha? Valores, crenças e valores. Crença é aquilo que eu acredito. Não importa se está certo, se eu estou certo ou se estou errado, perante até a ciência do mundo. Existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, até hoje. Fica difícil até entender, mas é a verdade daquela pessoa. A gente tem que respeitar, é o que ela acredita. Eu só digo o seguinte: não chega muito na beirada não, que está arriscado a cair. Porém, é a crença da pessoa, é a verdade dela. E os valores. Valor é aquilo que me movimenta ou não me movimenta, porque não tem valor. Eu posso acreditar e não ter valor, então eu não vou buscar. Eu posso não acreditar e ter valor. E aí, desculpe, deu uma tremida na imagem porque eu esbarrei aqui. Eu posso não acreditar e ter valor, e aí não vou buscar. Por exemplo, estou velho demais para estudar, ainda que eu gostasse. Isso é valor, mas tem uma crença limitadora. Estou velho demais. Isso é uma verdade minha. É uma profecia autoimposta, ou seja, se eu me acredito incapaz, eu sou incapaz. Também posso dizer o seguinte: eu sou capaz de correr uma maratona, mas eu não corro. E por que eu não corro? Não me preparo para correr? Por que eu não corro? Porque para mim não tem valor. E se não tem valor, eu não vou buscar, ainda que eu não me sinta incapaz de correr uma maratona. Porque se eu me preparar fisicamente, arrumar um personal, usar da alimentação adequada, mesmo com a idade mais avançada, eu tenho um amigo beirando os 90 anos, que ele é corredor de maratona e vence. Ele está sempre nos primeiros lugares. Óbvio que ele vence dentro da faixa etária dele, mas ele corre. E ele se sente competente e está sempre se inscrevendo. Ele é meu amigo de Facebook, volta e meia está lá no pódio, lá, primeiro, segundo, terceiro lugar, com as medalhas dele. Então ele se sente competente e ele vai buscar. Então, crença é aquilo que eu acredito. Valor
é aquilo que me movimenta. Então vamos passar para uma reflexão. Nós nos dizemos cristãos, estamos aqui frequentando um templo espírita, nós nos dizemos adeptos da doutrina espírita. Então, se somos cristãos, se somos adeptos da doutrina espírita, naturalmente temos Jesus como mestre. Porque se nós não tivermos Jesus como mestre, como modelo, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, porque até aquela questão, mais da metade do Livro dos Espíritos, de perguntas, Kardec não tinha tocado no nome de Jesus. Passou batido. Não falou em nenhum momento de Jesus. Nem naquela pergunta. Quando ele pergunta aos espíritos se existe um modelo para os homens de perfeição. E aí o que os espíritos respondem para Kardec? Veja, vide, vede, veja Jesus. Depende da tradução, que é a tradução correta. Porque existem algumas traduções que está escrito Jesus, e essa não é a tradução correta. No francês é veja Jesus. E muda o sentido. Muda o sentido porque quer dizer o seguinte: observa Jesus, olha para ele, vê o que ele fez, segue ele, se é que você quer ter um resultado melhor nas suas escolhas para a sua vida. Porque o Evangelho nada mais é do que uma proposta de valores, diferentemente dos valores que se usavam naquela época e até hoje para fazer as escolhas. Jesus subverte, ele é um tremendo subversivo. E por que ele é um tremendo subversivo? Porque ele subverte valores. Ele fala, você quer amar? Você quer se comportar bem? Faz isso até com o teu inimigo. Não é olho por olho, dente por dente. Ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo não quer dizer gosta dele. Amor no sentido evangélico não tem nada a ver com gostar. Eu posso não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. Porque tem a ver nas traduções equivocadas, muitas vezes que foram feitas, porque Jesus falava em aramaico, num país que falava hebraico, dominado pelo Império Romano que falava latim. E a língua comum na época, como hoje é o inglês, era o grego. Jesus não deixou nada escrito, nem os seus apóstolos. Alguns textos mais antigos datam do século II depois de Cristo. São os textos mais antigos que existem. Alguns resíduos de papiros, de pergaminhos, são os mais antigos. E esses textos estavam em grego. Do grego foram passados para o latim, e do latim, então, serviu para dentro do mundo católico, seja ortodoxo ou romano, para depois ser transcritos ou traduzidos os evangelhos. Então, em grego, a expressão mais próxima que poderia ser da proposta de Jesus seria ágape, que entre tantas outras traduções pode também ser entendido como atitude. Então tenha uma atitude correta, independente de quem é o outro. Essa é a proposta de Jesus, que é chamado amor incondicional, ou seja, comportamento incondicional. Eu sou assim porque eu sou assim. Eu sou educado até mesmo com quem não é educado comigo. Porque eu sou educado. Eu sou honesto até mesmo com quem é desonesto. Porque eu sou honesto. Se eu só for honesto com quem é honesto comigo, me desculpe, eu não sou honesto. Se eu só for educado com quem é educado comigo, desculpe, eu não sou educado. Porque são atitudes descondicionadas. É isso que Jesus fala. Fala que quem quer ser o maior, seja o servidor de todos. Servidor não é babá. Servidor é aquele que está atento para as necessidades do outro. Para olhar para o conjunto antes de olhar para si próprio. Até porque o conjunto é mais importante que o indivíduo. Sem dúvida. Porque o indivíduo sobrevive sem um conjunto, mas o indivíduo não sobrevive sem um conjunto, mas o conjunto sobrevive sem o indivíduo.
homens que foram importantíssimos no seu tempo, até hoje temos homens importantes, presidentes de nações, nações poderosas, que vão passar. E vão lá para os livros de história, isso quando vão, e outros vão substituí-los, e muitas vezes com muito mais competência. Então ninguém é insubstituível, mas o conjunto é necessário, porque sem o conjunto eu não vivo. E daqui a 100 anos, quem vai saber quem fui eu? Quem vai saber quem foi você? A não ser que você seja um mártir da humanidade, ninguém vai saber de nós. Passado 1 ou 2 gerações, só nós é que vamos levar o resultado da nossa evolução. Então, nesse sentido de valores, quando a gente cai dentro de nós e percebemos que nossos valores não estão realizando essa felicidade para a qual nós nos propomos e que eu preciso revisar meus valores, baseado nos valores do Cristo, porque se eu o entendo como mestre, eu sou discípulo. Porque se eu não for discípulo, Jesus não é meu mestre. Posso ser no máximo simpatizante. Ah, maravilha, Jesus é muito bacana, mas isso não é para mim. O mundo da filosofia acadêmica considera Jesus um filósofo utópico. Isso quando considera Jesus um filósofo utópico. Porque a proposta dele é utópica e não é desafiadora. É diferente. Porque não há nada de impossibilidade na proposta de Jesus. O que existem são desafios de mudança ou de revisão de valores que estão nos guiando. E é isso que ele fala. Bem-aventurado você que está sofrendo, mas sabe que está sofrendo por resultado das suas próprias escolhas. Porque se você transfere para o outro a responsabilidade das suas escolhas, você nunca vai ter atuação sobre ela. Então, ter a atuação sobre as escolhas é fundamental para que a gente possa modificá-las. Mas para isso, para que eu vou modificar uma escolha se eu estou satisfeito com ela? Eu preciso de uma base motivacional. Sem uma base motivacional, sem que você me dê uma motivação, eu não tenho por que alterar meu modelo comportamental. Se eu sou rico, poderoso, não estou nem aí para o que acontece com os outros, estou satisfeito com a minha vida? Por que você vai me dizer que eu devo olhar para o outro como gostaria que olhasse para mim? Por que você vai dizer lá para aquele rico que tinha Lázaro na porta com os cães na beira da ferida, aquela parábola que Jesus conta, e que nem os restos da mesa ele conseguia comer? Como é que você vai dizer para Lázaro, Lázaro, ajuda aquele mendigo lá na porta? Você não vai dizer para ele. Talvez eu tenha me confundido aqui com o nome do personagem, mas eu não vou desgravar e para gravar de novo. Mas você não vai dizer para ele. Aliás, Lázaro era o mendigo, perdão. Me veio agora na mente. Lázaro era o mendigo. Você não vai dizer para o rico, dizer, olha, ajuda Lázaro. Mas troco de quê? Mas quando Jesus fala que os dois morrem, Lázaro está ao lado de Abraão, e o rico está nos tormentos, por as suas escolhas. Então você tem que dar uma base motivacional para a proposta de Jesus, porque ela é revolucionária. E a base motivacional está na doutrina espírita. Por que a doutrina espírita ela altera alguma coisa nos ensinamentos de Jesus? Absolutamente nada, não acrescenta nada, nem uma vírgula. E também não tira. O que a doutrina espírita fala? Do mundo espiritual, da continuidade da existência, dos processos de evolução através da reencarnação. Ela fala que as sociedades espirituais elas se organizam de forma diferente de como são organizadas as sociedades aqui na Terra. Porque aqui na Terra nós estamos misturados, bons, maus, péssimas pessoas, excepcionais pessoas. Nós somos um mix, porque nós estamos num corpo de carne, o corpo de carne ele obedece às leis materiais do nosso mundo, e ele está preso à Terra pela lei de gravidade, que é igual para qualquer um, independente de conhecer ou não. Uma criança de 2 anos conhece a lei da gravidade, mas está presa. E se pular de uma janela, ela vai se machucar.
mesmo desconhecendo. Independente de conhecer a lei ou não, nós todos aqui estamos misturados, nós somos uma mistura heterogênea de espíritos em diferentes níveis evolutivos. Porém, no mundo espiritual, não existe a lei da gravidade. A gravitação é moral, porque nós temos um corpo espiritual, que é um corpo vibratório, energético, e que ele é afetado diretamente pela qualidade moral das nossas escolhas. O perispírito não evolui. Quem evolui é o espírito. O perispírito se depura. À medida que nós vamos evoluindo moralmente, aumenta a frequência vibratória do nosso corpo perispiritual. E nas escolhas equivocadas de moralidade baixa, nós adensamos as moléculas do nosso perispírito. E como no mundo espiritual a gravitação é moral, ao desencarnarmos, nós gravitaremos para as regiões compatíveis vibratoriamente com a nossa moralidade. E é aí que o bicho pega. Porque se você foi, ou se eu fui, egoísta, orgulhoso, violento, eu vou gravitar para as regiões espirituais de espíritos egoístas, violentos, orgulhosos. Porém, se eu fui uma pessoa boa, generosa, sem ser santo, mas olhando para o outro como gostaria que olhasse para mim, eu vou gravitar para uma região compatível com a minha moralidade. Então, para aquele que foi violento, aquilo é um inferno. Para aquele que foi bom, justo, é um local, vou dizer, paradisíaco, mas muito melhor. A obra de André Luiz é rica em exemplos sobre isso. Daquelas colônias trevosas e daquelas colônias melhores. Acho que qualquer um de nós aqui teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar. Se não leu o livro, vê o filme. Nosso Lar é uma colônia que, se a gente desencarnasse e fosse para Nosso Lar, eu acredito que muitos de nós nos daríamos até mesmo como satisfeitos. Eu até brinco. Se eu posso entrar até de maca, não importa, desde que abra a porta, lá dentro eu me viro. Porque até os hospitais de Nosso Lar são fantásticos. Mas Nosso Lar não é nenhum paraíso. Nosso Lar tem pessoas de vários níveis evolutivos, mas não tem assassino, não tem pedófilo, não tem criminoso. Eu costumo brincar, não tem nem político. Nosso Lar tem gente orgulhosa, nosso Lar tem gente meio que egoísta, tem gente preguiçosa, mas não tem aqueles desvios morais muito fortes. O que já seria, dentro da minha ótica, um mundo de regeneração, para o qual nós estamos caminhando. Não é um mundo feliz, mas é um mundo melhor. A doutrina espírita nos dá essa base motivacional para a mudança que Jesus propõe. Porque ele propõe uma mudança radical. Ele propõe uma mudança de olhar para o outro como um igual. Isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade ainda. Por mais que nós nos esforcemos, muito dificilmente, não vou aqui fazer um julgamento abrangente, muito dificilmente a gente vê o outro como um igual. Existe um ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Vai ver se você estiver num cinema ou num local de espetáculos fechado e alguém gritar fogo. O que vai acontecer? Vai todo mundo se espremer na porta para sair. Vai morrer até gente. Porque é o peso do orgulho, o peso do egoísmo, que são duas chagas da humanidade e são duas propostas de Jesus para que a gente possa rever. Porque tanto o egoísmo quanto o orgulho, que são vírus comportamentais, eles afetam as nossas escolhas. Eles interferem nas nossas escolhas. Enquanto nós não nos voltarmos para começar a trabalhar paulatinamente, porque ninguém evolui aos saltos, é um processo como se fosse uma espiral, paulatinamente, para melhorarmos a qualidade das nossas escolhas, nós estaremos presos em um mundo como esse.
Não pensa que a regeneração é amanhã, 2030. Não é isso, não. O espírito Baltazar, num livro sobre reflexões que veio pelo médium Altivo Panfiro, ele diz que serão necessários séculos para que a humanidade atinja o ponto de regeneração. Séculos para que a humanidade, mas não para nós. Não para você, não para mim, não para cada um de vocês que estão me ouvindo. Porque isso depende de nós. Depende do quanto nós nos esforcemos para passar pelos nossos processos de depuração das nossas imperfeições, daquelas que ainda fazem parte do meu processo evolutivo, mas daquelas das quais eu já poderia ter passado por elas, mas por equívocos das minhas escolhas no passado. E esse passado pode ter sido ontem. Eu ainda estou sofrendo. Bem-aventurado você que sofre, disse Jesus, quando você entende que a responsabilidade das suas escolhas é sua. Não é ninguém. Você não é infeliz por causa da sua mulher, do seu filho, do seu marido, do patrão, do governo, do mundo que você está, do corpo doente. Não. Você é infeliz porque fez escolhas equivocadas. À medida que você assume isso, e esse é o desafio da doutrina espírita. Eu tenho uma amiga palestrante que ela contou uma história, ela contou em público, então eu vou contar também, muito interessante. Ela tem um amigo dela, protestante, irmão protestante, evangélico, mas com a cabeça bastante aberta. E ela convidou para ir assistir uma palestra no centro, que ela ia fazer no centro espírita que ela frequenta. E aí, ele aceitou, foi lá, terminou a palestra, eles saíram juntos. E ele falou, poxa, gostei muito, achei isso muito interessante. Mas isso não é para mim, não. Ela, por quê? Qual é o teu problema? A gente é uma doutrina que aceita pessoas de todos os cultos, nós não somos sectaristas, não. Porque na doutrina de vocês, o responsável pelos seus equívocos são vocês mesmos. Mas na minha religião é o diabo, é o capeta. A gente transfere para ele a responsabilidade das tentações. Ela contou isso rindo, e também achei divertido, por isso eu divido com vocês, porque é muito simples. Ah, foi o capeta. Se for o capeta, eu não preciso me modificar. Mas se sou eu, se o capeta sou eu mesmo, se o diabo sou eu mesmo, é aquela parte ainda que precisa ser trabalhada do meu modelo comportamental, aí a coisa muda de figura. Talvez por isso na doutrina espírita sejamos tão poucos. Nós não somos muitos. Por que não somos muitos? Por falta de razoabilidade na doutrina? Pelo contrário. A doutrina é extremamente razoável. Ela é acolhedora, ela não... Só que ela não... Me faltou a palavra aqui, ela não exclui ninguém. Ela é acolhedora para todos os credos. Agora, ela é esclarecedora. E nós, espíritas, temos um enorme papel nesse processo de transformação da humanidade. Porque a nós é exigido o testemunho. A quem muito é dado, muito será cobrado. Palavras de Jesus. E conhece uma árvore pelos seus frutos. E uma árvore que não frutifica, no dizer de Jesus, só serve para lenha. É preciso que a gente frutifique. E como é que a gente frutifica? Pelo exemplo. Pelo exemplo do esforço de transformação, ainda que sofrido, que essa doutrina nos propõe. E não é assim que se reconhece o verdadeiro espírita, como diz Kardec, lá no capítulo Sede Perfeitos. Como é que se reconhece o verdadeiro espírito? É pela sua transformação moral. E o que é a transformação moral? Quando cai a ficha de que meu modelo comportamental, o meu conjunto de valores, não está realizando a minha felicidade. Caiu a ficha. Mas isso não é suficiente. Porque um drogado sabe que a droga faz mal. Um fumante sabe que o fumo faz mal. Um alcoólatra sabe que o álcool faz mal.
Porém, é preciso um esforço de transformação para domar as más inclinações. E é como se reconhece o verdadeiro espírita. Só que a gente para a frase aí, mas se a gente continuar mais um pouquinho, está lá dito por Kardec, e o consegue, se para isso tem firme a vontade. Para mim foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, dividindo essas reflexões, e desejo a todos um 2023 de muitas transformações seguindo Jesus. Paz a todos. Muito obrigado pela atenção. A seguir, elos que unem, dedicados a todos os espíritos desencarnados que procuram o Templo Umbandista Pai José Cambinda em busca de luz, em busca de paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vamos receber agora a falange indiana, que é comandada pelo espírito Zartu. Essa falange não incorpora, fará a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário a cada um de nós. Que possamos nos sentar confortavelmente para recebermos esses amigos queridos.
finalizamos mais um encontro, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, e a Maria, nossa Mãe querida e misericordiosa, por mais uma oportunidade de esclarecimento e aprendizagem. Agradecendo também aos amigos espirituais que estiveram conosco nesta noite, nos inspirando bons pensamentos e bons sentimentos. Que tenhamos força, coragem e sabedoria para colocarmos em prática tudo que nos foi oferecido nesta noite. Só assim nos tornaremos pessoas mais amorosas, justas, caridosas e humildes. Assim seja. Convidamos todos para o próximo encontro no dia 22 de fevereiro de 2023. Fiquem com Deus.